Tudo que nós temos na casa 7 do nosso mapa, eu já falei, são as características que a gente busca no outro e no relacionamento. Mas tem pessoas que não conseguem, né? Se você não tem conhecimento do seu mapa, às vezes você, né? E você não tem muito essa questão de se perguntar ou fazer essa pesquisa mental de autoconhecimento, você nem sabe o que é que você está procurando no outro. Mas às vezes o que você fala que está buscando no relacionamento, né, principalmente no compromisso, que é o assunto de hoje aqui, a casa 7, ele pode estar completamente em desacordo com a sua verdadeira natureza, tá? Então, a gente vai buscar isso no outro normalmente porque nós não temos isso em nós mesmos, porque nós representamos melhor a nossa casa 1 do que a casa 7. A casa 7 é sempre o outro, a não ser quando tem um sol lá de casa 7. Mas aí já é um outro adendo aqui para falar. Mas, de qualquer forma, a questão é que se você tem a sua personalidade, as suas características de personalidade, e aí a gente inclui análise do Sol, da Lua, da Vênus e do Mercúrio. Por que o Mercúrio? Porque o Mercúrio é o planeta do relacionamento, de como você se relaciona com as pessoas, tá? E a Vênus é como você se relaciona afetivamente com as pessoas, aquilo que você se atrai, aquilo que te atrai nas pessoas e como você atrai o outro para si. E a Lua, porque é o signo, né, que remete às emoções e também aos relacionamentos, né, mas principalmente às nossas emoções, a nossa afetividade, e o signo solar, porque dá as características mentais, né, de personalidade mental, às vezes é essa junção desses planetas, a análise desses planetas juntos, né, já vão dizer se você tem mais facilidade ou menos facilidade para se relacionar com as outras pessoas, né? Alguns signos lunares são signos que buscam o entendimento no relacionamento com muita intensidade, com muita dedicação. Então, uma lua em leão, uma lua em touro, que gosta de agradar o outro, que, né, que tem uma... Não só o outro, qualquer pessoa, tá? A lua é a nossa afetividade em relação a todas as pessoas, não especificamente ao parceiro, mas é a sua afetividade, como é que você lida com as suas emoções. Então, se você tem, né, um signo lunar que é um signo de relacionamento, principalmente de relacionamento afetivo, que são os signos de água, mais o signo, né, de leão e de touro, que são signos voltados para o relacionamento, né? São signos amorosos, então isso já favorece muito. Mas a pessoa tem uma lua em Capricórnio, uma lua em Virgem ou uma lua em Aquário, são signos em que, digamos assim, não favorece tanto o relacionamento afetivo, amoroso, a maneira como você dá amor aos outros, né? Por conta das características do próprio signo. E daí você tem que juntar, né, essas características e a casa 7 e analisar para ver se isso realmente está dando match, ou seja, se você tem as características próprias, né, de realmente uma pessoa voltada para o relacionamento, para se doar no relacionamento, para se envolver, ou se você prefere a liberdade, se você prefere estar sozinho no mundo, quer mais namorar do que se comprometer num relacionamento. Então, essas questões vão somar se você tem, né, características de personalidade que são mais voltadas para o relacionamento e uma casa 7 que também está lá, por exemplo, no signo de Libra, ou tem um Sol lá dentro, ou você tem planetas benéficos dentro da casa 7, ou se você não tem nada lá, mas tem um signo de touro e aí é regido pela Vênus, tudo isso vai dando indicações que são pessoas que têm uma maior facilidade de ter um relacionamento afetivo compromissado e, digamos assim, saudável, não é? E já se tem
características da personalidade que vão de encontro aos assuntos da casa 7, ao comportamento no relacionamento, né? Pessoas que têm uma personalidade que é mais de querer ficar sozinho, de gostar de se isolar, às vezes tem isso. A pessoa tem um sol e uma lua de casa 12. Ela gosta do isolamento. Isso significa que ela não vai se relacionar bem com a outra pessoa? Não, ao contrário. Ela pode gostar de se isolar e ter um relacionamento em que os dois atuam dessa forma. Da mesma forma que a pessoa que gosta de liberdade, se ela tiver uma casa 7 que também reflita essa mesma liberdade e ela busque no outro esse tipo de personalidade, pode até dar certo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ênfase em Sagitário com um outro que tem uma ênfase em Aquário, né? Ou Júpiter e Urano, porque os dois estão em busca de liberdade e de mais conhecimento, de compartilhar conhecimento, suas aventuras, seus interesses intelectuais, e daí dá certo. Então, relacionamento não precisa também ser só aquela coisa do ficar juntinho, grudadinho, só no namoro, um vivendo para o outro. Pode ser assim, se os dois tiverem esse tipo de personalidade, e pode ser um relacionamento em que os dois tenham seus próprios ideais e busquem as suas próprias aventuras. Aventura, não estou falando de aventuras amorosas, mas de aventuras de vida mesmo, ou de conhecimento, viagens e tudo mais, e vivam super bem juntos. Então, essa dinâmica entre a sua personalidade, né, que a gente analisa através do Sol, da Lua, Vênus, Mercúrio, que vão dizer que tipo de personalidade é essa e se é voltada ou não para relacionamentos mais compromissados, e a análise da sua casa 7, juntos, vão dizer se sim, se o que você diz que quer de um relacionamento é efetivamente o que você busca no relacionamento ou não. Às vezes você tem uma noção, você fala que quer uma coisa, mas quando vai analisar, não é bem assim, né? Você age indo para um lado e o relacionamento indo para o outro. Ou seja, são desafios que a gente traz para essa vida, tá? Aquele caso que eu falei, por exemplo, um Urano de casa 1 com um Saturno na casa 7. A pessoa que quer ser livre, mas ao mesmo tempo ela quer um relacionamento compromissado, estável e tudo mais, que é completamente oposto à natureza dessa pessoa. Isso é um desafio que a pessoa trouxe para resolver nessa vida. Isso é um desafio kármico, inclusive, né? Porque a pessoa provavelmente, né, teve algum tipo de comportamento em vidas passadas em relação a ser uma pessoa compromissada, a se comprometer, a se responsabilizar e não fez isso, ou foi excessivo. Pode acontecer dos dois casos, isso vai variar de história para história, de mapa para mapa, né? Às vezes você passa várias vidas não se comprometendo com os relacionamentos, abandonando, largando, simplesmente não está nem aí para a história, e aquilo vai acumulando, né, experiências mal resolvidas em várias vidas, e aí tem uma vida que você encarna com essa situação bem díspare, que é para você agora, você vai aprender. Ter liberdade é uma coisa, ter compromisso é outra. Como é que você vai resolver isso? Então, tem aí um caminho de aprendizado, um caminho para a pessoa desenvolver essas dicotomias no seu próprio mapa, e o mapa sempre indica qual é o caminho que a pessoa precisa, né, desenvolver na sua vida, qual é o caminho que vai levá-la à solução desses karmas, ao resgate desses karmas, se são karmas, se não são karmas, se é apenas um aprendizado ou ela precisa melhorar algumas características. Mas várias dessas situações que aparecem no mapa, né? Por exemplo, você ter uma Vênus conjunto a Urano e aí ter um Saturno de casa 7, que é praticamente a mesma coisa que eu falei antes, né? Tem uma necessidade de um relacionamento estável, mas ao mesmo tempo as escolhas que você faz são por situações que te levem a mais liberdade
ou você escolhe coisas que são tão diferentes daquilo que você mesmo é, que tem uma dificuldade de acertar o passo desse relacionamento, né? Então, tudo isso são aprendizados que a gente traz para resolver nessa vida, né? Para melhorar essas qualidades e desafios quando você tem essas dificuldades no mapa, né, que são desafios, porque é um posicionamento que se opõe ao outro e as duas coisas têm peso e você precisa desenvolver aquelas duas situações e você precisa desenvolver de uma forma em que elas se harmonizem. Esse é o aprendizado da vida, né? Resolver as situações difíceis para que elas se tornem harmoniosas e mais fáceis. Então, sempre tem uma válvula de escape, sempre tem uma saída. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.